se fosse nas vacas magras, antes da venda do Yuri Alberto, tá? Essa questão da lateral esquerda estava resolvida. O Medina ia pegar, ia tentar transformar o Paulo Vitor num melhor marcador, ia tentar dar maturidade para o Taolara, que é um garoto, né, emergente, ou ia fazer o Moisés tentar equilibrar mais as suas valências, especialmente as defensivas. Como tu está delicado hoje, Ribeiro? Tu acha? Eu acho. Mas como o Inter está vivendo uma nova fase, onde, tudo bem, se não há dinheiro vivo no caixa, há capacidade de endividamento em relação à venda, Só tu acha isso, Ribeiro? Não tem grana, velho. O Inter pode estabelecer uma nova contratação. Assim, o ideal seria contratar um bom lateral esquerdo. Então, assim, esse é o meu voto. Agora, eu entenderia se o Inter optasse assim, ó, já que contratou, está vindo Bustos para a lateral direita, o Inter está fazendo investimento, tenta, né, fazer tudo o que eu disse a respeito dos 3 que estão à disposição. E aí escolhe um de acordo com o adversário. Sabe, Ribeiro, a gente fosse delicado com relação às valências ou características ou qualidades. Eu tô tudo moderno, cara. Eu só faltou falar em narrativa e recorte. Eu tenho uma ideia muito, muito particular sobre contratação atualmente. Não tem lateral esquerdo no mercado do futebol brasileiro. Não tem lateral esquerdo. Não é assim tu ir lá e tu contratar. O Grêmio, por exemplo, tem Diogo Barbosa, que em determinado momento veio para cá peso de ouro porque todo mundo achou que seria a solução para o Grêmio. Nós vimos o que aconteceu. Eu, inclusive, faço a minha culpa. Eu achei que seria uma baita de uma contratação. Errei? Mas não tu, não é uma questão de discussão de. Não, mas que tem jornalista. Contra opinião, eu tô falando. Tem jornalista, não é criticar a categoria, mas tem jornalista que só acerta. Eu tô aqui reconhecendo, foi um cara que isso é uma característica do jornalismo. Sim. Tem pessoas que só acertam, tem dirigentes que só ganham, tem gente que não sabe entender quando perde. Quando perde tem motivo. Não é isso que está em discussão. Eu estou dizendo, e claramente me posicionando em relação ao momento do Inter. Não é fácil essa posição. Como o lateral direito também não é. Tá? Não é. O Inter for buscar lá num time argentino, ele vai ter que chegar aqui e jogar o que a gente acha que ele jogou lá. Ele vai ter que provar aqui. Porque não é simples. E por que eu coloco isso? Quer a maior prova disso? O River Plate está contratando o Saravia. O ex-Inter. Que não deu certo aqui. Então tu pega, por exemplo, por que é difícil? Por que eu acho importante? A qualidade ou a quantidade de dinheiro que o Inter possa ter hoje, JB, que tu diz, não tem dinheiro. Mas vamos imaginar que tivesse dinheiro. Tá. O nível para se gastar de um clube brasileiro como o Inter, que tem as suas dificuldades financeiras ainda, que pode estar agora num momento melhor, o nível de dinheiro indicam que tu vai trocar o Moisés pelo Moisés se tu contratar outro cara. Sim. Tu não vai conseguir contratar o Alex Telles, entendeu? Tu não tem dinheiro para isso. Tipo, tu vê, eu já acho o Alex Telles insuficiente. E hoje ele tá na seleção. Tá, não, mas no Inter ele é suficiente, tá? No Inter ele é suficiente. Tá, só que tu não consegue contratar o Alex Telles. Peraí, deixa eu só entender. O que tu disse? Eu acho o Alex Telles um jogador insuficiente. E hoje ele tá na seleção. Pra te ver como o futebol tá. Faz um tempo que tu não acompanha o Alex Telles. Deve ter visto ele lá no Juventude, não viu os jogos do Grêmio. Era um outro momento do Ribeiro Neto. Aí depois tu não viu ele ser monstro no Porto, ele ser contratado por milhões de libras no Manchester United. Tu não deve ter visto. Mas eu não quero, mas é que eu não quero nem entrar nisso, já. Desculpa, o programa tem uma credibilidade. Não pode deixar alguém chegar e dizer. É terrível. Alex Telles. Não, mas o que eu quero colocar, JB, é que nós estamos, é chato esse papo, mas a gente tem que repetir. Nós estamos na 4ª ou 5ª divisão financeira do futebol mundial. O futebol brasileiro hoje vive essa realidade. Os bons custam muito caro. Quem é que a gente pode contratar? Apostas ou jogadores em fim de carreira ou promessas das promessas, que são como o Paulo Vitor, o Inter foi buscar no Botafogo para tentar ver se jogava, chegou aqui e não sabia marcar. Então, essa realidade indica o quê? Eu, se fosse o Internacional, eu tentaria aprimorar o... Não, só deixa eu tentar colocar aqui a enquete. Coloca a enquete no programa, que eu acho que nós desvirtuamos tudo aqui para variar, tá? Não. A enquete do programa, para mim, não é bem esse ponto que nós estamos debatendo. É o seguinte... Quem deve ser o titular da lateral esquerda? Sim, sendo prático, o Moisés, o Paulo Vitor, o Tauan Lara ou contrato? Mas foi a minha resposta, acabei de dizer.
contratar não dá. Então, que se preserve esses jogadores. E eu apostaria no Moisés. Tá, Ribeiro. Não, o ideal, o mundo perfeito é contratar. Mas como não há, Moisés. Dos 3 que estão... E, assim, ó, eu tenho que colocar essa vírgula, porque o Taolara é um garoto ainda. A gente não sabe qual é o verdadeiro Taolara. Ele está, né, aparecendo aí. Entre Moisés e Paulo Vitor, sempre o Moisés. Ah, mas o Paulo Vitor tem mais qualidade no ataque? Tem. E quando o Paulo Vitor joga, ele demonstra que tem. Ele tem melhor drible, ele tem mais habilidade com a bola. Tu vê claramente isso. Só que lateral tem que saber apoiar e tem que saber marcar. Tá. E nesse pacote, o Moisés, que é nota 6 nas duas coisas, ele tem que ser o titular, cara. Eu vou justificar meu voto. Eu não necessariamente contrataria. Se contratar seria assim uma possibilidade, promessa, um jogador barato, porque o Inter não está em tempo de gastar. E mais, eu colocaria ou o Paulo Vitor, principalmente ele, ou o Taolara. Não teria sequer renovado com o Moisés. Não que eu não goste dele, acho um jogador bacana, útil, interessante, mas eu não faria esse investimento em salários e até de valores que eu tinha para receber. Então gastou bem com o Moisés. Gastou bem com ele. É que, na verdade, assim, tinha uma dívida que o Bahia ia pagar não sei quando, então o Inter podia ficar. Mas eu acho que é o seguinte, o Inter podia ficar com o Moisés e revendê-lo para fazer uma grana. Por que eu estou falando em colocar garotos? Pelo seguinte, o Ribeiro citou aqui, o Inter tem dinheiro e tem essa falsa impressão de que o Inter vai ter dinheiro no caixa, porque vai entrar o dinheiro do Yuri Alberto. Mas o presidente Alessandro Barcelos está sendo claro, e nesse ponto eu elogio muito essa sinceridade do presidente, porque tem que fazer isso mesmo, dizendo, olha, gente, sabe quanto que eu tenho previsto em vendas para a temporada 2022, 120 milhões. Sabe quanto é que eu consegui com o Yuri e Patrick? 120 milhões. Aliás, o valor do Patrick só chega em janeiro de 2023, é o pagamento que o São Paulo vai fazer. Mas tudo bem, vamos lá. Contabilmente entra agora. 120 milhões. Ou seja, o Inter não tem nada a mais. O Inter é só bater uma meta. E sabe o que significa essa meta? O Inter precisa vender 120 milhões em jogadores para não atrasar salários. Quer dizer que se pegar parte, ou grande parte desse valor do Yuri Alberto, ficar contratando, como muitas pessoas querem, não paga salário na metade do ano. Posso te fazer uma vírgula, então? Só equilibrou as coisas, deu uma respirada. O que o Inter tem que fazer ainda? A dívida era 600, palavra do presidente. Com o Yuri vai pagar uns 100, vamos lá, vai pagar uma baita negócio, ainda tem 500, beleza. Boa parte é em dívidas que estão parceladas, tranquilo e tal, mas ainda tu tem que fazer o resto. Por isso que eu coloco o guri para jogar, para vender, para fazer caixa, para reorganizar e vamos combinar. Na média, os guris rendem mais do que os... Vamos chamar a nossa interatividade, tá? Qual lateral esquerdo hoje no futebol brasileiro seria a solução, sem dúvida, no Internacional? Arana. Tá? Qual lateral esquerdo? Porque a nossa interatividade vai dizer, e aí tu, com essa tua tese toda do dinheiro, vai dizer o seguinte, quanto custa o lateral incontestável? É isso. Quanto difícil, ele custa? Não, é que esse dinheiro aí tu não compra, é isso que eu quero dizer. Não é esse dinheiro, o quadro da dor que tu fez do Inter. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo um dinheiro razoável por um lateral esquerdo não sai. Pega aí a nossa interatividade, tu vai olhar. Não tem... Então, assim, vou aproveitar.